Chegou aquela hora do quadro mais esperado aqui do nosso fenômeno, o Fala Defensor, que está no ar. Olha, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, né, o TEA, né, ou simplesmente autismo, é um distúrbio do desenvolvimento neurológico tipificado pelo desenvolvimento atípico, inclusive das manifestações comportamentais, déficits, inclusive na comunicação e na interação social, que pode apresentar diferentes níveis que vão desde o autismo leve ao moderado e severo, e exige o acompanhamento médico multidisciplinar constante para a garantia aí do bem-estar do paciente. Hoje nós vamos conversar com o defensor público, Dr. Isaac Vinícius Costa Souto, que está comigo via live, tá? Dr. Isaac, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Fala Defensor, para conhecer melhor sobre os direitos das pessoas com autismo. E o que a gente quer saber é exatamente isso. Eu já começo perguntando ao Dr. Isaac sobre isso. Os planos de saúde, Dr. Isaac, têm a obrigação de fornecer atendimentos para autistas? Eles podem estipular limites de consultas ou exames, Dr. Isaac? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. É sempre uma satisfação participar. Sobre sua pergunta, desde julho de 2021, a ANS ela baixou uma resolução normativa que prevê a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões, né, com psicólogo, terapeuta ocupacional e com fonoaudiólogo para as pessoas com autismo. Então, hoje, o plano ele não pode mais limitar os números de sessões, que era o que acontecia e demandava até muitas batalhas judiciais em razão disso. Agora, o plano ele não pode limitar consultas, sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Até porque, né, doutor Isaac, essas limitações devem ser dadas e ditas pelo próprio médico, né, e não pelo plano que não entende a condição de cada paciente atendido, né? Perfeito, perfeito. O médico que vai estabelecer a conduta e o tratamento a ser realizado, né? Perfeito, muito bem. Vamos lá, vamos trazer então perguntas que estão querendo pessoas participar conosco aqui com o doutor Isaac. Vamos ver quem faz a pergunta para o senhor, doutor Isaac, hoje, que é defensor público. Quem faz a pergunta para o senhor é a dona Neuza Santos. Ela pergunta o seguinte: doutor Isaac, as escolas podem cobrar a mais para receber pessoas com autismo? É uma boa pergunta e a resposta é não. A lei brasileira, né, de inclusão da pessoa com deficiência, não só as pessoas com autismo, mas com qualquer deficiência, garante que esse público, né, tem o direito de estudar em escola pública ou particular, né, da rede regular de ensino, sem cobrança de qualquer valor adicional, né? Inclusive, se um pai ou mãe, né, o responsável pela criança, e principalmente em relação às escolas particulares, forem abordados nesse sentido de ter que complementar, pagar um adicional, porque a escola vai ter que contratar um profissional para acompanhar, né, o chamado auxiliar pedagógico para acompanhar a criança, ela de imediato tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor, a defensoria, PROCON, para que a gente possa atuar como já atuamos nesse sentido, para evitar esses abusos, essas cobranças indevidas. Ok, então a resposta é não, não pode ter essa cobrança de adicional, né, a mais para os papais e mamães. Perfeito, doutor Isaac, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de pessoas que querem participar do nosso Fala Defensor de hoje com o doutor Isaac. É a Fabrícia Nascimento. Ela pergunta o seguinte, doutor Isaac, meu filho tem autismo em grau severo e tem algumas dificuldades de locomoção de casa para os locais de tratamento. Posso pedir ao plano um tratamento domiciliar? Wilson, depende do nível de limitação, né? Por isso, é sempre importante uma avaliação médica, né? Através da qual poderá resultar numa solicitação para tratamento, inclusive domiciliar, né? Especificando as necessidades, as dificuldades do paciente, os equipamentos que ele precisa, as especialidades necessárias para a melhor condução do tratamento e a reabilitação do paciente, né? Esses tratamentos eles têm se mostrado bastante eficazes para possibilitar uma vida digna, uma vida de qualidade às pessoas com essas limitações, né? E o autismo, a gente percebe os pais com todo engajamento, né, em casa, na escola, para que consiga dar esse melhor tratamento possível. Então, domiciliar está dentro dessa possibilidade, principalmente em relação ao plano de saúde, né, relacionado ao home care também.
Perfeito, excelente informações aí, uma prestação de serviço importante para quem está nessa situação e está nos acompanhando, né, doutor Isaac? Muito bem, estou conversando com o defensor público, doutor Isaac Vinícius Costa, falando sobre a questão dos direitos dos autistas, tá? Vamos agora à terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o doutor Isaac agora é a Sônia da Silva. Ela pergunta o seguinte: doutor Isaac, eu não tenho condições de pagar por um plano de saúde e nem uma escola particular. Como eu faço para garantir o mesmo tratamento pelo SUS e pela rede pública? Em relação ao atendimento pelo SUS, Wilson, a família deve ou procurar a Secretaria de Estado, município, né, ou procurar o CAPS do seu bairro ou região, né, onde é o local onde os primeiros procedimentos serão realizados, né? E assim, como acontece com os planos de saúde, o SUS também não pode limitar o número de sessões solicitadas pelo médico, não pode limitar o tratamento, não pode reduzir o tratamento, né? Caso a família não consiga o tratamento ou só consiga parcialmente, a defensoria está sempre de portas abertas para auxiliar, né, na busca do tratamento integral, né? E quanto às escolas da rede pública, logo na matrícula, a família deve informar e comprovar a enfermidade para que a escola, desde já, se programe para providenciar um auxiliar pedagógico para acompanhar o estudante com autismo ante o ano letivo, né? Durante todo o ano letivo. Então, e qualquer dificuldade, solicitar a gente aqui na Defensoria, e aqui sempre, segunda a sexta, está com acesso presencial ao público, desde que comprovando a vacinação, né? A gente está atendendo presencialmente e estamos aqui à disposição para o que precisar e para garantir e resguardar esses direitos. Eu sei que é uma luta grande da família, dos pais, né? Tem graus, né? O espectro autista, ele tem graus mais leves, como você falou, moderado e mais graves. Então, são N situações que requer uma atenção especial, uma atenção adequada do poder público e privado. Perfeito. No primeiro momento, a Defensoria vai tentar, de uma forma administrativa, resolver para depois, na última instância, caso não se consiga, é que se vai para as barbas da Justiça. É isso, doutor? Exatamente, Wilson. Perfeito, muito bem. Muito obrigado, viu, doutor Isaac, mais uma vez pela sua participação, extremamente didática, importante isso, a gente sempre trazer essa informação e encurtar esse caminho da Defensoria Pública, dos defensores com a população, que, aliás, a Defensoria tem o seu papel muito preponderante e importante de estar defendendo vocês quando assim vocês precisarem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, doutor Isaac Vinícius Costa, defensor público aqui no nosso quadro Fala Defensor. Boa tarde, sucesso e até a próxima, doutor. Boa tarde. Um abraço eu grande. Agradeço, sucesso. Um abraço. A gente que agradece a sua disponibilidade sempre aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, no Fala Defensor. Prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.